E aí, galera concurseira, beleza? Quem está falando aqui é Leonardo Gabriel, eu sou professor de informática. E aqui na aula de hoje nós vamos dar uma aula totalmente focada para o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que será aplicada no dia 3 de fevereiro. Então vamos lá para a nossa revisão de informática. Você que está assistindo essa aula pelo YouTube, debaixo do vídeo tem um link para você baixar o material. Então baixa o material. Se puder imprimir, imprima para você acompanhar aqui a nossa aula, ok? Ok. Então vamos lá. Primeira questão, galerinha, pergunta o seguinte. A limpeza do histórico de navegação do Chrome implica a exclusão da página histórico do endereços da web visitados e também não são mais exibidas as previsões da barra de endereços dos sítios visitadas. Então, pessoal, a primeira questão está correta. Para a gente fazer a limpeza do histórico de navegação, a gente aperta o atalho Ctrl+Shift+Delete e nesse atalho vai aparecer lá várias opções. E entre as opções que vão aparecer na tela, nós podemos apagar tudo que está perguntando aqui no número 1. Número 1 está perguntando do histórico, dos endereços visitados e também as previsões da barra de endereços. Previsões da barra de endereços, sei lá, quando você coloca a letra F, ele sugere lá, Facebook. Se lá na barra de endereço eu colocar a letra I, ele vai sugerir, sei lá, Instagram. Então, são os endereços que você visita com frequência. Quando você limpa o histórico de navegação, ele limpa isso daí. E para você limpar o histórico de navegação, o atalho é Ctrl+Shift+Delete. A número 1 está ok, está certa. Beleza? Beleza. Vamos lá para a questão 2. Questão 2 pergunta: no navegador Chrome, se a opção de sincronização estiver ativada, informações como favoritos, histórico e senhas são salvas na conta do Google do usuário e poderão ser recuperadas se necessário. Ok, número 2, correta também, gabarito certo. A sincronização do Google Chrome, ela salva vários dados do usuário e esses dados do usuário ele vai poder acessar em outras máquinas, em outros computadores. Tá? Então, quer dizer, se eu lá no meu computador, lá da minha casa, eu colocar o Google nos favoritos e o Google Chrome estiver sincronizado, ele vai salvar o Google dentro dos favoritos e quando eu for acessar no meu computador do trabalho e ativar a sincronização no computador do meu trabalho, eu vou ter o Google lá nos favoritos de lá também. Então, a sincronização faz o quê? Ela faz com que todos os computadores tenham o mesmo conteúdo. Ou seja, os computadores têm o mesmo conteúdo. Você tem lá 5 computadores. Esses 5 computadores você vai sincronizar com a mesma conta do e-mail que você tem. Você vai sincronizar com a mesma senha e esses 5 computadores vão ficar com as mesmas informações. Essas mesmas informações, pessoal, aqui na questão de número 2, ele está falando favoritos, ele está falando de histórico, ele está falando de senhas, mas tem outras opções que são sincronizadas, que são essas opções que vocês estão vendo aí no slide do lado esquerdo. Então, essas aí são as informações que são sincronizadas, que ficam iguais para todo mundo. Beleza? Beleza. Aqui no Brasil, a gente tem um grande problema com violência e o que acontece? A pessoa teve o celular dela roubado, né? Ok. E aí o que acontece? A pessoa vai lá e compra outro celular. E ela vai logar nesse celular com a mesma conta e a mesma senha que ela usava no celular dela que foi roubada. E aí vai acontecer o quê? Vai ocorrer uma sincronização com esse novo celular. E esse novo celular vai vir todas as informações que você já usava antes. Então, o que é sincronização? As informações ficam iguais em todas as máquinas que você usar. Se você usar 1000 máquinas com o mesmo conteúdo. Beleza? Beleza. Gabarito da número 2, certo. Bom, galerinha, vamos lá para a questão de número 3, pergunta. Em uma pesquisa por meio do Google, o uso da expressão aspas duplas, concurso FUB, aspas duplas, traço, aspas duplas, nível médio, aspas duplas, incluindo as aspas duplas, permite encontrar as informações somente dos concursos de nível médio da FUB que estiverem disponíveis na internet. Bom, pessoal, a número 3 está errada, tá?
Porque essa expressão aí, concurso FUB, a primeira parte vai pesquisar concurso FUB nessa ordem, tá? Nessa ordem. Quando eu vejo lá no Google 2 ou 3 palavras entre aspas, o computador vai pesquisar essas palavras na ordem. Menos nível médio. O que esse menos nível médio faz? Esse menos, ele tira o nível médio da pesquisa. Ele tira nível médio da pesquisa. Então, ou seja, ele vai pesquisar concurso FUB sem trazer nível médio. De novo, a questão de número 3. A gente joga isso no computador, ele vai trazer concurso FUB sem trazer nível médio, tá? Nada de nível médio. Ou seja, vai trazer concurso FUB nível superior, concurso FUB nível fundamental, concurso FUB nível técnico, ok? Ok, mas nada de nível médio, nada de nível médio. Quando você utiliza o hífen, ele tira nível médio da pesquisa, beleza? Beleza. Então a questão de número 3 está errada. E agora, meus queridos, vamos lá para a próxima questão, questão de número 4. O mecanismo de pesquisa do Google permite encontrar imagens com base em diversos filtros, como, por exemplo, o tamanho e o tipo da imagem. Contudo, não é possível pesquisar imagens por meio das suas cores. Questão 4 está errada, porque, conforme vocês estão vendo aí na tela, é possível a gente fazer uma pesquisa por cores, vermelho, azul, branco, transparente, etc. Então, você pode sim selecionar uma imagem por meio das suas cores, tá? Número 4 está errada. Vamos lá, galera, a questão de número 5. Se em uma sessão a página inicial do Internet Explorer 11 for alterada, ela somente aparecerá novamente quando se abrir uma nova sessão de navegação ou janela e se clicar o botão Início, casinha, ou ainda se forem usadas as teclas de navegação Alt Home. Bom, pessoal, a número 5 está correta, número 5 certa. Vamos começar a número 5, vamos devagarzinho. Se em uma sessão, o que vem a sessão, o que significa a sessão com 2 S? Sessão com 2 S é uma janela aberta, tá? Então, sessão com 2 S, janela aberta. Então, vamos lá. Se em uma sessão, a página inicial do Internet Explorer, então vamos lá, página inicial. O que é página inicial? É aquela primeira página, é aquele primeiro site que aparece quando você abre o navegador, né? Geralmente as pessoas utilizam o Google, mas pode ser o Google, pode ser o Facebook, pode ser o Instagram. É o primeiro site que aparece quando você abre o navegador. É o que a gente chama de página inicial. Então vamos lá. Número 5. Se em uma sessão janela aberta, a página inicial do Internet Explorer for alterada, rolou uma alteração aí, você alterou, ela somente aparecerá novamente quando se abrir uma nova sessão, abrir uma nova janela, tá? Abrir nova sessão, não, abrir nova janela, certo? Abrir nova sessão de navegação, ou janela, e se clicar o botão início, casinha, correto. Se você clicar lá na casinha, vai mostrar a página inicial também. Ou ainda, se forem usadas as teclas de atalho Alt Home. Sim, correto. Quando a gente aperta a tecla Alt Home, ele mostra a página inicial. Pessoal, olha só, de todas as questões que eu trouxe aqui para a gente corrigir essa aula, essa questão de número 5 foi a única questão que a gente achou de tecla de atalho. Mais uma vez, eu sempre digo em sala de aula que tecla de atalho é uma coisa que o CESP cobra muito pouco. Então, quais são as teclas de atalho que você tem que saber lá para a prova? As teclas de atalho básicas, né? Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, Ctrl X para recortar, Shift Delete para apagar de forma permanente, sem mandar para a lixeira. Você tem que saber o que mais? Você tem que saber Alt Home que abre a página inicial, são as teclas de atalho básicas, tá? Não precisa se matar decorando tecla de atalho não, porque o CESP ele não é de cobrar muito tecla de atalho, tá? Então, número 5 correta. Vamos lá, galerinha, a questão de número 6. Na realização de pesquisa por meio do Google, o uso do termo info.www.unb.br permite a obtenção de detalhes sobre o sítio eletrônico da UNB. Bom, pessoal, a número 6 está correta. Quando você lá no Google utiliza a palavrinha info, e o endereço de qualquer site, você vai obter informações sobre aquele site.
Se você colocar lá no Google, www.facebook.com, ele vai mostrar detalhes sobre o Facebook. Se lá no Google você colocar www.instagram.com, ele vai te mostrar detalhes do Instagram, tá? Então ele mostra detalhes aqui sobre um site. Então a número 6 também está correta, ok? Ok. Então vamos lá, galerinha, agora a próxima questão, número 7. Diferentemente do SMTP, o protocolo IMAP permite que sejam utilizadas aplicações de acesso a terminal, como o Telnet. Questão de número 7, absolutamente errada, porque não tem nada a ver o que está aqui, tá? Nada a ver, nada a ver. SMTP, IMAP, Telnet são 3 protocolos aí da internet com funções totalmente distintas. Como eles têm funções totalmente distintas, a número 7 está errada. O SMTP tem a finalidade de enviar e-mails, o IMAP tem a finalidade de receber e-mails e o Telnet tem a função de acesso remoto. O que é acesso remoto? O acesso remoto que o Telnet faz é controlar uma máquina à distância. Controlar uma máquina à distância. Eu estou em Brasília, a minha esposa está tirando as férias dela lá em Miami, Roma, Milão, enfim, e eu fiquei aqui em Brasília. Aí o computador dela lá deu problema. Então, o Telnet permite fazer o quê? O Telnet permite que eu, em Brasília, acesse o computador dela, aonde ela estiver, nos Estados Unidos, Paris, Roma, e conserte o computador dela à distância, tá? Quem faz isso é o Telnet, né? Não tem nada a ver com SMTP, que envia e-mail, e também não tem nada a ver com o IMAP, que recebe e-mail. O cara que elaborou essa questão aqui deu uma viajada total. Como ele viajou total, questão de número 7 está errada. Beleza? Beleza. Bom, pessoal, vamos lá para a próxima questão, questão de número 8. Em uma rede de computadores, o acesso remoto a programas, equipamentos, impressoras e dados, independentemente da localização física desses recursos e dos próprios usuários, é possível mediante a utilização de letra A, backup corporativo, letra B, controle de acesso lógico, letra C, gerenciamento de contas, letra D, processamento centralizado e letra E, compartilhamento de recursos. Então, pessoal, o gabarito da número 8 aqui é a letra E, compartilhamento de recursos, tá? Compartilhamento de recursos, eu tenho uma impressora ao meu lado, eu trabalho numa empresa que tem várias pessoas e tem apenas uma única impressora, eu coloco essa impressora do meu lado, eu compartilho essa impressora para que todo mundo que trabalhe na minha empresa possa utilizar aquela impressora. A mesma coisa com arquivo. Eu tenho um arquivo importante que eu quero compartilhar com todos os meus colegas de trabalho. Aí eu pego aquele meu arquivo, eu compartilho ele com todas as pessoas que trabalham lá na minha empresa. Então, para eu poder compartilhar a minha impressora, para eu poder compartilhar um arquivo, uma pasta, a gente utiliza a letra E, compartilhamento de recursos. Ok? Ok. Gabarito, letra E. Bom, galerinha, vamos lá, questão de número 9. Caso se deseje evitar que os cookies históricos de sites acessados e dados de formulários que sejam acessados pelo programa navegador web, enquanto acessa a internet, o usuário deverá optar pelo uso de letra A, teclado virtual, B, máquina virtual, C, antivírus, letra D, bloqueador de pop-ups, letra E, navegação anônima. Então, pessoal, gabarito aqui da questão de número 9, letra E, navegação anônima. A navegação anônima, ela evita, que está falando aqui no comecinho, ela evita, quer dizer, evita, ela não salva, tá? Ela não salva cookies, ela não salva históricos, ela não salva dados de formulários. Por quê? Porque a navegação anônima, ela apaga todos os seus dados de navegação quando você fecha a janela. De novo, a navegação anônima, ela apaga os seus dados de navegação quando você fecha a janela. Lá no Internet Explorer, o atalho é Ctrl+Shift+P. Lá no Firefox é Ctrl+Shift+P. E lá no Google Chrome é Ctrl+Shift+N. Aí você vai abrir um desses navegadores, depois você vai teclar esse atalho e vai navegar normalmente. Vai navegar normalmente no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Gmail, ler lá as notícias que tem que ler. E quando você fechar a janela, esses dados vão ser apagados. Tá? Não vai ficar nada no seu computador. Mas eu chamo a atenção o seguinte, que a empresa que você trabalha, ela tem como saber o que você visita.
A polícia tem como saber o que você visita. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a pessoa que está utilizando a navegação anônima, ela não fica anônima, não. Ela não fica anônima, ela pode ser rastreada, tá? Então, se lá na prova perguntar se a navegação anônima, ela oferece ou não oferece anonimato ao usuário, você vai responder o quê? Rapaziada, que não oferece, não oferece. Se sei lá, um criminoso estiver cometendo um crime usando a navegação anônima, sim, a polícia pode chegar até esse criminoso, tá? A navegação anônima não vai impedir em nada, ok? Ok. Então, gabarito da número 9, mais uma vez, letra E, a navegação anônima, ela evita que certas informações fiquem salvas, porém, a polícia tem como chegar nessa pessoa e a empresa que essa pessoa trabalha também tem como chegar a essa pessoa, tem como descobrir. Você imagina o seguinte, aquele funcionário folgado, né? O funcionário folgado, ele chega na empresa 8 da manhã, fica lá o dia todo vendo filme na Netflix, dá 6 horas, o horário de ir embora, ele vai embora sem ter produzido nada, ele só viu Netflix o dia todo. E ele fez isso usando a navegação anônima, pois a empresa pode sim chegar nele, mesmo ele utilizando a navegação anônima, tá? Então tá bom. Bom, queridos, vamos lá, questão de número 10. Ao acessar o sítio Lalala, para efetuar uma pesquisa sobre peças processuais, um usuário ficou em dúvida se deveria informar dados sigilosos. Nessa situação, a dúvida do usuário é improcedente, pois o fato do sítio possuir um S de security no endereço, especificamente em WWS, significa que todo acesso a esse sítio é seguro, uma vez que os dados trafegados entre o computador do usuário e o servidor são criptografados. Bom, pessoal, a questão de número 10 aqui ela está errada porque um site é seguro quando o endereço do site começa com HTTPS. HTTPS, tá? Então, questão 10 está errada, porque essa letra S aí está no lugar errado, tá? WWS está errado, não é WWWS não. Site seguro é HTTPS. HTTPS, aí sim é correto, tá? Agora WWS está errado, tá bom? Então tá bom. Bom, rapaziada, agora vamos aqui para a próxima questão, questão de número 11. Uma empresa tem unidades físicas localizadas em diferentes capitais do Brasil, cada uma delas com uma rede local, além de uma rede que integra a comunicação entre as unidades. Essa rede de integração facilita a centralização do serviço de e-mail, que é compartilhado para todas as unidades da empresa e outros sistemas de informação. Tendo como referência inicial as informações apresentadas, julgue o item subsecutivo. Se as redes locais das unidades da empresa estiverem interligadas por redes de operadoras de telecomunicação, então elas formarão a WAN, Wide Area Network, da empresa. Bom, pessoal, a questão de número 11, ela está correta por causa do seguinte. Quando uma empresa ela tem uma rede em lugares distantes, e esses lugares distantes, se estiverem bem distantes, eles formam uma WAN. O que é uma WAN? WAN é uma rede de longo alcance. Por exemplo, você pega aí uma empresa de telefone que presta serviços para a internet, como a Oi, como a TIM, como a Claro, como a Vivo, né? E você pega, por exemplo, a Oi lá do Rio Grande do Sul e a Oi lá do Amazonas, né? Lá no Rio Grande do Sul a capital é Porto Alegre e lá no Amazonas a capital é Manaus, né? A questão de número 11 não falou quais são as capitais, então eu posso pensar nas capitais que eu quiser. As capitais que eu quiser. Podem ser próximas ou podem ser distantes, igual Manaus e Porto Alegre, para dar um exemplo bem distante. E quando você tem uma rede de longo alcance, bem longe uma da outra, a gente diz que isso é uma WAN. WAN, tá? É uma rede de longo alcance
que pode pegar um país como o Brasil, pode pegar um continente igual a América do Sul, ou pode pegar o mundo todo. Pode pegar o mundo todo. Por exemplo, a internet. A internet é um exemplo de WAN. WAN é uma rede que pega aí o mundo todo, né? A internet, por exemplo. Outro exemplo de WAN é a rede dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil. Rede dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil, que tem lá em São Paulo, tem lá em Porto Alegre, tem aonde eu moro, Brasília, tem no Maranhão, tem no Amazonas. Pega no Brasil todo. E o Brasil todo é um país de dimensões continentais e a rede dos caixas eletrônicos do Banco do Brasil também é uma WAN. Ok? Ok. Agora, só para fazer uma revisão um pouco mais completa, a gente tem o WAN, que é grandona, a gente tem a MAN e a gente tem a LAN. Qual a diferença entre WAN, MAN e LAN? Vamos começar pela pequenininha, a LAN. A LAN, pessoal, com a letra L de Leonardo, é aquela rede local, aquela rede da sua casa, é a rede do seu condomínio, que tem ali poucos computadores, né? Então, a rede da sua casa, que tem, sei lá, 2 notebooks e um celular, pequenininha, é uma LAN. Se você estiver usando no seu condomínio, também é uma LAN. Se for na sua empresa, se for uma empresa pequena, ali no prédio da empresa, também é uma LAN. Tá? Então, LAN é a pequenininha, é a rede local. Agora vamos falar da MAN. MAN, com a letra M de Maria, é uma rede metropolitana. O que significa uma rede metropolitana? É do tamanho de uma cidade. Por exemplo, em Brasília, a gente tem a UNB, Universidade de Brasília, que o tamanho da UNB é praticamente o tamanho de uma cidade. E os computadores que estão lá na UNB, eles formam uma MAN. Então, MAN é a rede do tamanho de uma cidade. Ok? Ok. Por exemplo, na minha cidade, em Brasília, você tem a Claro Brasília, a Vivo Brasília, a TIM Brasília, a TIM, Claro, Vivo e Oi Brasília. Então, essas redes do tamanho de uma cidade, a gente chama de MAN. E as redes do tamanho de um país, do tamanho de um continente ou do tamanho do mundo, é a WAN. Ok? Ok. Então, vamos lá. LAN, MAN e WAN. Qual a diferença entre LAN, MAN e WAN? LAN é local, é pequenininha. MAN é média, é do tamanho de uma cidade. E WAN é a grandona, do tamanho de um continente, do tamanho de um país ou mesmo do mundo todo. Belezinha? Belezinha. Aqui ele não falou, aqui na questão de número 11, ele não falou, deixa eu ver aqui, qual é o tamanho da rede, mas a questão 11 ele fala que estão em diferentes capitais do Brasil. Meu filho, você não falou quais são essas capitais, então eu posso pensar em qualquer capital. Uma lá no norte, uma lá no sul, uma bem longe da outra. Se eu tenho uma longe bem uma da outra, se eu tenho uma rede, uma bem longe da outra, só bem longe mesmo, com milhares de quilômetros aí, eu só posso pensar que é uma WAN. Ok? Ok. Questão de número 11, certa. Agora, galerinha, vamos aqui para a questão de número 12. Disponível exclusivamente no Google Chrome, o modo de navegação anônima permite ao usuário navegar pela internet sem registrar as páginas acessadas. Bom, pessoal, olha só, a questão de número 12 a gente já tinha comentado navegação anônima. A questão de número 12 está errada, porque a navegação anônima ela não existe só no Google Chrome. Tá? Ela não existe só no Google Chrome. Aqui na questão de número 12, ele vem falando o seguinte, disponível exclusivamente no Google Chrome o modo de navegação anônima. Errado. Ela não é exclusiva do Google Chrome, não é exclusiva. Ela existe no Firefox, lá no Firefox o atalho é Ctrl+Shift+P, a navegação anônima ela também existe lá no Internet Explorer, lá no Internet Explorer é Ctrl+Shift+P também, lá no Google Chrome o atalho é Ctrl+Shift+N, tá? A navegação anônima ela existe nesses navegadores, ela não é exclusiva do Google Chrome, assim como afirma a questão 12. A questão 12 afirma que ela é exclusiva no Chrome, é errado. Existem outros navegadores também. Bom, galerinha, agora vamos lá para a questão de número 13. A internet pode ser dividida em intranet, restrita aos serviços disponibilizados na rede interna de uma organização, e extranet com os demais serviços,
Exemplo, redes sociais e sítios de outras organizações. Bom, pessoal, a questão de número 13 está errada por conta desse finalzinho aí. Esse finalzinho onde vem falando de redes sociais e outras organizações, essas redes sociais aí dentro de extranet. Né? E as redes sociais como o Facebook, como o Instagram, não tem nada vezes nada a ver com extranet. Nada vezes nada, tá? Então a questão 13 está errada, tá? Então vamos lá, essa questão de número 13 está falando de internet, intranet, extranet, francinet, marinet, janet, como é que fica? A internet é a rede mundial de computadores, a intranet é uma rede privada de computadores para uso exclusivo dos funcionários de uma empresa, e a extranet é uma extensão da intranet, é uma extensão da intranet, né? E essa extranet ela é voltada para clientes, parceiros e fornecedores de uma empresa. Beleza, galerinha? Beleza? Show de bola? Quando eu falo que a extranet é uma extensão da intranet, você pensa no seguinte: você tem lá uma casa, né? Aí vem morar com você seu cunhado e a família dele. Aí o que você vai fazer? Você vai fazer um puxadinho para o cunhado e para a família dele, e esse puxadinho é onde ele vai ficar morando. E a intranet e a extranet, eles têm essa relação. A intranet é a sua casa e a extranet é aquele puxadinho que você vai fazer para abrigar os clientes, os parceiros e os fornecedores da empresa. Então, o que eu quero dizer? Que a extranet é uma extensão da intranet, ok? A extranet é uma extensão da intranet. Você entenda que a extranet é como se fosse um puxadinho aí da intranet. Belezinha, galerinha? Beleza. Então, a número 13 está totalmente errada. E agora, meus amados, vamos aqui ver a questão de número 14. Segura ela na tela aí, ó. Por meio do Google Chrome mais recente, André necessita acessar, a partir do seu dispositivo móvel, os dados armazenados na sua estação de trabalho, referente à navegação que ele realizou também usando o Google Chrome mais recente. Nessa situação, André terá sucesso se efetuar login no Google Chrome com o mesmo usuário na estação de trabalho e no dispositivo móvel, o que lhe permite ter acesso às senhas, ao histórico e aos favoritos em todos os dispositivos configurados. Bom, pessoal, a questão de número 14 também está correta, gabarito correto. A número 14, ela vem falando aí da historinha do André, que o André ele precisa acessar os dados dele em vários computadores, ele precisa acessar os mesmos dados. Nós vimos isso na questão de número, há uma questão que fala da sincronização. Na questão de número 2, que fala de sincronização, a questão 14 está falando da mesma coisa também, é a sincronização, tá? Basta que o André, qualquer pessoa aí, André, você, seu pai, sua mãe, faça a sincronização nas máquinas com a mesma conta e a mesma senha, para que você tenha acesso aí aos dados que você tem. Aos dados, aos favoritos, às senhas e lá. Beleza? Beleza. Então a questão 14 está correta. Bastava você sincronizar. Beleza, galerinha? Beleza. Vamos lá, meus amigos, agora aqui para a próxima questão, questão de número 15. O símbolo arroba em endereços de e-mail tem um sentido de preposição no sendo utilizado para separar o nome do usuário do nome do provedor. Questão de número 15, correta. Né? Lá no nosso e-mail, galerinha, a gente tem duas partes e tem um arroba. Né? A primeira parte é a caixa postal, que identifica o usuário. Aí vem o arroba. E depois do arroba vem o domínio que é a empresa que você trabalha ou o provedor que você é cadastrado. Por exemplo, está passando o meu e-mail aí na tela. Meu e-mail é videoaulasleonardo@gmail.com. Então, o videoaulasleonardo é o meu usuário, que a gente chama de caixa postal, e gmail.com é o domínio ou provedor. No caso das empresas públicas, das quais os meus alunos aí vão trabalhar, se Deus quiser, vocês vão ter lá, por exemplo, André@prf.gov.br.
Então, André é a caixa postal, é o usuário, aí vem um arroba, separando, e depois do arroba vem prf.gov.br, é a empresa que o André trabalha, e o prf.gov.br é a empresa, ou ainda o domínio, ou ainda o provedor. Beleza, galerinha? Beleza, questão de número 15 correta. Vamos lá para a próxima questão, questão de número 16. Segura ela na tela aí, ó. A despeito das configurações dos ativos de segurança corporativos e do serviço de firewall instalado na estação de trabalho, Marta poderá acessar remotamente sua estação de trabalho usando a conexão de área de trabalho remota a partir de outra estação conectada à internet. Bom, pessoal, a questão de número 16, ela está errada só por causa de uma letra, tá? Só por causa de uma letra. Olha aqui, ó. Questão de número 16. A despeito das configurações. Então, vamos dar uma parada aqui em a despeito das configurações. O que significa a despeito? A despeito, com a letra D de dado, significa independente. Tá? Independente. Por exemplo, Brasil é independente de Portugal, né? Quando você completa 18 anos, você é supostamente independente, né? Supostamente, porque na verdade não é, não. Mas a despeito significa independente. A despeito significa independente, tá? E essa questão de número 16, ela está errada, porque a área de trabalho remoto, o acesso remoto, para eu controlar o computador da minha esposa lá na Europa, lá nos Estados Unidos, onde quer que ela esteja, o firewall tem que permitir isso, tá? Tem que permitir. Isso não é independente do firewall, não é independente, tem que permitir, tá? Então, essa questão de número 16, tome muito cuidado com essas expressões do CESP, tá? É uma questão que muita gente erra, não por não saber informática, até sabe informática bastante, mas a questão 16 é uma questão que muita gente escorrega, muita gente erra por não conhecer as pegadinhas do CESP. Então o CESP colocou lá na prova a despeito significa independente. Então a questão 16 está errada, porque para conexão da área de trabalho remoto, para você acessar um computador à distância, depende da configuração do firewall, sim, tá? Se o firewall permitir, você acessa. Se o firewall bloquear, você não acessa e ponto final, tá bom? Então tá bom. Então muito cuidado na hora de você responder essas questões que podem fazer a diferença lá na sua prova, tá? Então, mais uma vez, a despeito significa independente, por isso a questão 16 está errada. Bom, galerinha, vamos lá para a próxima questão, questão de número 17. Matheus tem seu computador ou Windows 10 e um firewall pessoal instalado que funciona corretamente. Nessa situação, embora esteja funcionando corretamente, o firewall não é suficiente para conter vírus ou perdas de arquivos devido à eventual falta de backup. Bom, pessoal, vamos lá, a questão de número 17, ela está correta, porque o firewall, ele é um dos elementos de segurança que tem que ter no nosso computador. E quando eu falo que ele é um dos elementos de segurança do computador, é que ele não deve estar sozinho, tá? Ele não deve estar sozinho. O seu computador precisa de um antivírus e também precisa de um anti-spyware e precisa de um firewall. Então a sua máquina tem que ter 3 proteções. Tem que ter firewall, tem que ter antivírus e tem que ter anti-spyware para uma proteção eficaz, tá? Para uma proteção eficaz. Porque o firewall sozinho não é suficiente mesmo. O antivírus sozinho também não é suficiente. O anti-spyware sozinho também não é suficiente. Seu computador, para ser seguro, precisa de um tripé. E que tripé é esse da segurança? Firewall, antivírus e anti-spyware. Beleza? Beleza. Então, galerinha, a questão de número 17 está correta, porque o firewall sozinho não é suficiente mesmo. Agora vamos aqui para a questão de número 18. A possibilidade de invasores explorarem vulnerabilidades existentes em programas instalados em um computador pessoal pode ser reduzida significativamente pela a. Utilização de criptografia de disco,
B. Criação de uma senha forte para acesso aos sistemas. C. Realização frequente da atualização dos programas. D. Utilização preferencial de software livre. E. Realização periódica de backup dos programas instalados e dos dados. Bom, pessoal, a questão de número 18 é o seguinte. Na nossa videoaula anterior, que eu gravei na semana passada, para a Assembleia Legislativa de Goiás, da banca IADES, perguntou a mesma coisa. E aqui o CESP está perguntando a mesma coisa também. Tá? Então, para você reduzir as vulnerabilidades do seu computador, você tem que fazer atualização dos programas com frequência. E essas atualizações dos programas que a gente faz com frequência, está passando aí na tela, são os patches. Patches, P-A-T-C-H-E-S, patches. Então, patches, rapaziada, que eu já tinha falado lá para a revisão da Lego, e estou fazendo essa revisão agora para cá, para a Polícia Rodoviária Federal. São as atualizações dos programas que a gente faz para diminuir aí as vulnerabilidades do sistema. Porque, veja bem, meus queridos, a gente vive num mundo capitalista e no mundo capitalista o dinheiro, o lucro, ele conta muito para as empresas. E a qualidade é aquela coisa assim que ela vai sendo corrigida aos poucos, ela vai sendo oferecida aos poucos. Por exemplo, você pega uma empresa como a Microsoft, que é ultra capitalista, em 2012 ela lançou o Windows 8 às pressas, e eu vou dizer com toda a franqueza que o Windows 8, quando foi lançado, ele foi lançado uma grande merda, uma grande bosta. Né? Então foi necessário fazer muitas e muitas e muitas correções. Todo dia, toda semana tinha uma correção para você ir corrigindo essas falhas e corrigindo essas vulnerabilidades aí do Windows 8. E essas atualizações a gente chama de patches. Tá? Todo programa, quando é lançado, todo programa, quando você compra, ele vem cheio de erros. E aí você fica baixando a correção desses erros. E qual é o nome da correção desses erros? Patches. Toda vez que você atualiza o seu programa, você atualiza um jogo de Xbox, um jogo de PlayStation, que você atualiza o seu antivírus, que você atualiza o Word, que você atualiza o Excel, que você atualiza o sistema operacional, e essas atualizações corrigem os erros, a gente diz que essas atualizações são patches, ok? Ok? Então, esses patches, essas atualizações, elas corrigem aí vulnerabilidades. Beleza? Beleza. Tem que estar atualizando sempre. Então, gabarito aqui da 18, letra C. Gabarito da 18, letra C. Beleza? Beleza. Vamos lá para a próxima questão, questão de número 19. A respeito da segurança da informação, julgue os itens a seguir. 1. A autenticidade se refere às ações tomadas para assegurar que informações confidenciais e críticas não sejam roubadas do sistema. 2. A gestão de segurança da informação deve garantir a disponibilidade da informação. 3. A confidencialidade garante a identidade de quem envia informação. 4. De acordo com o conceito de integridade, os dados devem ser mantidos intactos, sem alteração, conforme foram criados e fornecidos. Estão certos apenas os itens A, 1 e 2, B, 1 e 3, C, 2 e 4, D, 1, 3 e 4, E, 2, 3 e 4. Bom, pessoal, questão de número 19, vamos lá comentar uma a uma aqui as 4 alternativas. Elas vêm falando aqui das propriedades de segurança da informação. Propriedades de segurança da informação, vamos fazer aqui uma revisão muito rápida. Segurança da informação, ela depende de de 5 pilares. 5 pilares são 5 bases. Quais são as 5 bases da segurança da informação? Disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade e não repúdio. Disponibilidade. Disponibilidade diz o quê? Que um recurso tem que estar sempre pronto para uso o tempo todo. Tá? Um exemplo de disponibilidade, onde um recurso tem que estar sempre disponível o tempo todo, é a própria internet. A internet ela tem que funcionar o tempo todo
mesmo no caso de um ataque nuclear, né? Então vamos lá, integridade. Integridade, uma informação não deve ser alterada jamais, nunca, nunca, jamais. Por exemplo, eu, Leonardo, eu nasci Leonardo, cresci Leonardo, vou morrer Leonardo, vou ser sempre Leonardo, nunca vou mudar. Então, integridade, uma informação não pode ser alterada. Por exemplo, você pega o presidente da República, presidente assina um decreto, lança lá o decreto, pronto, ninguém mais muda esse decreto, tá? Essa é a integridade. A próxima propriedade é a confidencialidade. Confidencialidade diz do acesso restrito às informações às pessoas autorizadas. Então, acesso restrito às informações às pessoas autorizadas, por exemplo, quem é que vai abrir o seu e-mail? Quem vai abrir o seu e-mail é quem tem a senha. Tá? Então, para você colocar um acesso restrito às informações, você coloca lá uma senha no seu e-mail, no seu Facebook, só aquela pessoa que possui aquela senha que vai poder acessar, que vai poder abrir. Depois você tem lá a autenticidade. A autenticidade, pessoal, ela tem por finalidade verificar a identidade das pessoas. Verificar a identidade das pessoas, como, por exemplo, a biometria. Hoje eu chego lá no caixa eletrônico do Banco do Brasil, eu coloco lá a minha digital lá no vidrinho, e a digital lá no vidrinho, a biometria, ela vai confirmar a minha identidade, vai verificar que eu sou eu, e que o titular daquela conta sou eu mesmo. Que eu não passei a minha conta para minha mãe, que eu não passei a minha conta para minha esposa, para elas movimentarem a minha conta. Então, quando você necessita confirmar a identidade das pessoas, confirmar que Leonardo é Leonardo, que o José é o José, que João é João, que Maria é Maria, que você necessita confirmar a identidade das pessoas, palavra-chave identidade, essa é a autenticidade. E por último, pessoal, a gente tem aí o não repúdio, onde o autor ele não deve negar a sua informação. O autor não deve negar a informação. Por exemplo, eu mandei para você uma mensagem no WhatsApp e esqueci de apagar. Então, eu que mandei a mensagem no seu WhatsApp e esqueci de apagar, e mandei uma mensagem xingando você, eu não posso negar que foi outra pessoa. Tá? Não posso negar que fui eu. Eu mandei, fui eu mesmo, vou assumir, vou responder processo, é isso aí. É por isso que no serviço público, a gente não deve passar a nossa senha do sistema para outros colegas. Se a gente passar a nossa senha do sistema para outros colegas e os nossos colegas fizerem merda, quem vai responder processo vai ser a gente, porque é o nosso nome que está lá. Tá? Onde o não repúdio também pode ser chamado de irretratabilidade. Né? Não repúdio também pode ser chamado de irretratabilidade. Essa é a revisão rápida. Então vamos lá, galerinha. A número 1. A autenticidade se refere às ações tomadas para assegurar que as informações confidenciais e críticas não sejam roubadas do sistema. Número 1 está errada, a autenticidade não tem nada a ver com isso, totalmente errada. Número 2, a gestão de segurança da informação deve garantir a disponibilidade da informação, sim, tá? Ele disse a disponibilidade tem que ser garantida, tem, tá? Então, a número 2 correta. Número 3, a confidencialidade garante a identidade de quem envia a informação. Número 3, totalmente errada. A confidencialidade ela não garante identidade, não. A número 3, a confidencialidade ela não garante identidade, não. Quem garante identidade é a autenticidade. De novo, número 3, quem garante a identidade é a autenticidade. Beleza? Beleza. E a número 4, rapaziada, de acordo com o conceito de integridade, os dados devem ser mantidos intactos, sem alteração, conforme foram criados e fornecidos. Número 4, correto. Eu nasci Leonardo aos 10 anos, sou Leonardo aos 20 anos, sou Leonardo aos 40 anos, sou Leonardo, vou morrer Leonardo, não vai ter alterado, não vai ter alteração, conforme ele vem falando aqui que não tem alteração. É aquela música da Gabriela. Gabriela que passou lá na Rede Globo. Eu nasci assim. Eu cresci assim, isso mesmo assim, você sempre assim, Gabriela. Gabriela, né? Ela nunca vai mudar. E essa é quem? Essa é a integridade. Então vamos lá, galerinha. Número 2 correto, número 4 correto, gabarito aqui, letra C. Beleza, galerinha? Beleza? Show de bola? Vamos lá para a próxima questão, questão de número 20. Na internet, um usuário pode se apossar indevidamente do login e da senha de outra pessoa para acessar o sistema em seu lugar. Assinale a opção que indica uma tecnologia utilizada
para impedir esse tipo de acesso indevido? A. Biometria. B. Senha com 8 caracteres, letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais. C. CAPTCHA. D. Geração automática de login para acesso. E. Validação de redes sociais. Bom, pessoal, aqui a questão de número 20 é gabarito aqui letra A. Gabarito letra A, biometria. Então, pessoal, é o seguinte, a gente já tinha falado na aula, na questão de número 19 das propriedades de segurança da informação. E dentro das propriedades de segurança da informação, a gente tem a autenticidade. A autenticidade é o quê? Poder verificar a identidade das pessoas. E um exemplo de autenticidade é a biometria. Biometria, você coloca lá digital, lá no caixa eletrônico do Banco do Brasil, e com essa digital você confirma lá para o sistema que tu é tu. Tá? Por exemplo, antigamente, que não tinha biometria no Banco do Brasil, eu passava para minha mãe o meu cartão de crédito, passava a minha senha, passava as minhas contas, ela pagava todas as contas para mim, né? E tudo certo, tudo certo. Como ela tinha a minha senha, dava lá como se eu tivesse pago, só que quem pagou foi ela, né? Não fui eu. E aí a biometria ela serve para impedir isso. A biometria, como é que minha mãe vai pagar minhas contas? Minha mãe, para pagar minhas contas, eu vou ter que arrancar meu dedo e vou dar para ela, só assim, desse jeito. Né? Só que eu não vou fazer isso, não. Não, mas eu acho que até seria vantagem, porque quem sabe eu até poderia governar o país, não sei. Então, deixa eu ver. Então, a biometria, ela garante a identidade das pessoas, beleza? A biometria garante a identidade das pessoas, para evitar que outra pessoa que tem a sua senha use. A outra pessoa pode ter até a sua senha, mas não tendo seu dedo, não vai adiantar nada. Então, gabarito aqui da número 20, letra A. Beleza? Beleza. Então, agora, queridos, vamos ver aqui a questão de número 21. A questão de número 21 pergunta o seguinte. Os aplicativos de antivírus com escaneamento da segunda geração utilizam técnicas heurísticas para identificar códigos maliciosos. Número 21 está correta. Pessoal, olha só. Vamos falar de política agora. Vamos falar de política. Para vocês entenderem essa questão de número 21. Aí a gente fala assim. O presidente investiu na educação. Né? Quando você fala que o presidente investiu na educação, você está falando que, de uma maneira muito genérica, que o chefe daquele país, ele investiu. Porque, na verdade, quem investe é o ministro da Educação. Né? O ministro da Educação de uma forma mais específica. Talvez eu tenha falado bobagem. Agora vamos falar de nós. Vamos falar de nós. Ó, tô olhando para cima. Agora eu vou olhar para baixo. Agora eu vou olhar para a direita. Agora eu vou olhar para a esquerda. Quando eu falo que eu olho nessas direções, eu falo eu, Leonardo, olho, é uma maneira muito genérica. Muito genérica. Porque de forma específica, quem olha para cima, quem olha para baixo, quem olha para a direita, quem olha para a esquerda, é o meu olho. É o meu olho. Meu olho, de forma específica, é o que de fato olha. Né? Não é a minha mão que olha. Minha mão não olha para lugar nenhum. Não é o meu ouvido que olha para lugar nenhum. Quem olha de forma específica é o meu olho. Então, entenda o que eu quero dizer com forma genérica e olha o que eu quero dizer com forma específica. Agora vamos falar da questão 21. Você está lá, navegando na internet, e baixou alguma coisa, e nesse baixar alguma coisa, o seu antivírus gritou que um vírus foi encontrado. E aí você diz de maneira genérica que o antivírus encontrou aquele vírus. De forma genérica está correto. Quando eu falo que o meu antivírus, a Avast, a AVG, qualquer antivírus que seja, encontrou um vírus, eu estou dizendo de uma forma genérica, está correto.
De uma forma específica, quem de fato localiza o vírus é a heurística. Heurística. Então, a heurística é um recurso que todo antivírus tem para identificar o vírus. De novo, heurística é uma função específica do antivírus para identificar o vírus. Olha só, estou olhando para cima. Eu estou olhando para cima sim, mas de forma específica, quem olha para cima são os meus olhos. Agora vamos trazer isso para o antivírus. Vamos trazer para o antivírus. O antivírus encontrou o vírus, beleza. De forma específica, quem localiza o vírus é a heurística. De novo, quem localiza o vírus de maneira específica é a heurística. E todo antivírus tem heurística. Todo antivírus tem heurística. O Avast, o AVG, o Avira, o Bitdefender, o Cleanwin, o Essentials, o Fprot, o Kaspersky, o McAfee, o Norton, o Ancare, o Panda, o Symantec, o Zone Alarm, o Windows Defender, todos esses antivírus que estão passando aí, todos esses antivírus, todos esses que estão passando aí no slide, todos eles têm heurística. E qual é a função da heurística? Identificar o vírus. Identificar. Ou seja, de maneira mais lúdica, a gente pode dizer que a heurística é o X9. É o X9, é o cara que dedura. Tá? Então, a heurística é o cara que dedura, é o X9, é o que identifica o vírus. Olha o vírus lá, ó. Olha o vírus ali, olha o vírus aqui, olha o vírus ali. Quem faz essa identificação é a heurística. A heurística é o nome que, se um dia eu tiver minha filha, o nome dela vai ser heurística. Heurística, tá na hora de tomar banho. Então, vai ser desse jeito, tá? Então, heurística é usada para identificar. Códigos maliciosos, vírus, cavalo de Troia, worms e por aí vai. Então, a número 21 está correta. Agora, vamos lá, queridos, questão de número 22. Segura ela na tela aí, ó. Entre as categorias de antivírus disponíveis gratuitamente, a mais confiável e eficiente é o Scareware, pois os antivírus dessa categoria fazem uma varredura nos arquivos e são capazes de remover 99% dos vírus existentes. Bom, pessoal, questão de número 22 errada, porque Scareware, enfim, esse nome aí, Scareware. Deixa eu ver como é que está escrito aqui. Scareware não é antivírus, tá? Não é antivírus. Quando a gente dá nossas aulas de segurança da informação, seja no nosso curso pela internet, seja nas nossas aulas presenciais, a gente não fala do Scareware, porque o Scareware não é antivírus, então tá errada. Então, número 22, é 22, é? Deixa eu só confirmar. Sim, é errada. O que é Scareware? Scareware, pessoal, é você utilizar a engenharia social, tá? Para você enganar as pessoas a baixar o programa para eliminar o vírus que supostamente esse vírus nem existe. De novo, galerinha, é você utilizar a engenharia social. Engenharia social, CAO 171, usar a lábia. Você assusta aquelas pessoas que não têm nenhum conhecimento de informática. Assustar aquelas pessoas que têm um vírus na sua máquina e você baixar um programa para tirar aquele vírus. Por exemplo, tem alguns sites que a gente navega na internet. Por exemplo, quem gosta de baixar filme, baixar música, às vezes aparece uma tela assim: seu computador foi infectado, está com vírus tal e você precisa baixar o nosso antivírus para remover. E aí aquela pessoa que não tem nenhum conhecimento em informática, ela se assusta. Teve um aviso lá na tela que o meu computador ou meu celular, também acontece celular, está com vírus. E agora eu vou ter que baixar esse programa aqui para tirar esse vírus.
E aí, rapaz, isso aí é uma isca para colocar um vírus no seu computador, para colocar um cavalo de Troia, para colocar um ransomware, para colocar qualquer ameaça na tua máquina, tá? Então, cuidado com o que você navega na internet, principalmente site pornográfico. O site pornográfico que mais tem é scareware, tá? Então, scareware, mais uma vez, ele utiliza engenharia social lábia K171, passa lábia em você, assusta a pessoa, dizer que tem um vírus lá dentro, e aí fala assim, olha, para você tirar esse vírus, baixa esse programa aqui. Aí mal a pessoa sabe que o que ela está baixando, sei lá, é um cavalo de Troia, é um vírus de fato, é alguma ameaça. Tá? Então cuidado com o que vocês navegam na internet, cuidado com o que você vê na internet, seja no computador, seja no seu celular. Não baixe nada, porque dependendo do que você vai baixar, pode ser alguma ameaça, tá bom? Então tá bom. Então, número 22 ficou errada. Número 22 ficou errada porque scareware não é antivírus. Tudo bem? Tudo bem. Bom, meus queridos, agora vamos aqui para a questão de número 23. Marta utiliza uma estação de trabalho que executa o sistema operacional Windows 10 e está conectada à rede local da empresa em que ela trabalha. Ela acessa usualmente os sítios da internet da empresa e também sítios da internet pública. Após navegar por vários sítios, Marta verificou o histórico de navegação e identificou que um dos sítios acessados, com sucesso por meio do protocolo HTTP, tinha o endereço 172.20.1.1. Tendo como referência essa situação hipotética, julgue o item a seguir. O sistema operacional utilizado na estação de trabalho de Marta inclui nativamente a plataforma Windows Defender, composta por ferramentas antivírus e de firewall pessoal, entre outras. Bom, pessoal, a questão de número 23, ela vem falando do sistema operacional Windows 10. Sistema operacional Windows 10 que vem com 3 proteções aí para proteger a nossa máquina, que é o firewall Windows Defender, que é o antivírus Windows Defender e o anti-spyware Windows Defender. Então, o Windows Defender dentro do Windows 10 é um 3 em 1. O que é um 3 em 1? Firewall, antivírus e anti-spyware. Esse 3 em 1 é o Windows Defender. Então, o Windows Defender é um sistema de proteção do Windows 10 que tem firewall, antivírus e anti-spyware para proteger a nossa máquina. Número 23 está correta. Agora, meus queridos, vamos lá para a próxima questão de número 24. Segura 24 na tela aí, ó. Foi solicitado a Paulo criptografar um pendrive que contém arquivos sensíveis no sistema operacional Windows 10, de modo a proteger os dados desse dispositivo contra ameaças de roubo. Nessa situação, uma das formas de atender a essa solicitação é, por exemplo, utilizar a criptografia de unidade de disco BitLocker, um recurso de proteção de dados nesse sistema operacional. Bom, pessoal, a questão de número 24 também está correta, tá? A criptografia BitLocker, ela serve para travar uma mídia. Como assim travar uma mídia? Só vai ter acesso àquela mídia quem informar a senha, tá? Quem não informar a senha vai ficar com aquela mídia travada, bloqueada. Então, para a gente proteger os nossos dados, para os nossos dados ficarem criptografados, ficar codificados igual o seu carro. O seu carro, quando você deixa lá no estacionamento, você não fecha a chave? Então você passa a chave, é uma criptografia. Aí só vai abrir seu carro quem tem aquela chave. E os nossos arquivos, o nosso computador, o nosso pendrive, o nosso cartão de memória é a mesma coisa. Então, há um risco de perder a qualquer hora. E já que você tem esse risco de perder, de cair em mãos erradas, você faz o que, querido? Você bota nele o BitLocker, e o BitLocker vai proteger aí os seus dados. Caso eles caiam em mãos erradas, o seu computador, o seu cartão de memória, o seu pendrive vai ficar protegido. Tudo bem? Então, tudo bem. E agora, meus queridos, vamos ver isso na prática? Vamos ver sim. Se liga aí, ó.
Bom, pessoal, então eu vou demonstrar aqui para vocês, fácil, como é que se liga o BitLocker. Então você vai abrir aqui qualquer pasta, tá? E aqui, pessoal, do lado esquerdo do nosso computador, a gente tem aí as mídias para salvar os nossos dados. Ó, disco local C é o disco rígido da minha máquina. E eu tenho aqui JVC-CAN, que é o meu cartão de memória. Então eu vou colocar o BitLocker no meu cartão de memória. Olha como é que é fácil. Você clica com o botão direito do mouse aqui no seu cartão de memória. Você vai clicar aqui em ligar BitLocker. Aí ele vai dar aí a mensagem de aviso. Aí eu vou clicar aqui, ó, usar uma senha para desbloquear essa unidade. Digite sua senha 123. Digite sua senha novamente 123. Avançar, né? E ó, ele não aceita qualquer senha não, rapaz. Tem que ser uma senha mais robusta, tem que ser uma senha mais segura, né? Não pode ser qualquer senha. Então vamos lá, colocar Leonardo 123, digite sua senha novamente. Leonardo 123. Avançar. Eu coloquei alguma coisa errada. Leonardo 123, de novo, Leonardo 123. Avançar. E beleza. E aí tá feito o BitLocker. Tem aqui algumas opções, tá? Eu não vou prosseguir com isso. Vou deixar aqui, tá? Como a gente está com pressa, eu vou cancelar por aqui mesmo. Eu vou cancelar, mas o procedimento é esse daqui, tá? Eu vou fazer novamente. Abre qualquer pasta. Aqui no seu cartão de memória, no seu pendrive, você clica com o botão direito. Aí você vai clicar em ligar BitLocker. Aguarda essa tela. Clica aqui em usar uma senha. Digita uma senha aqui em cima. Digita a mesma senha aqui embaixo. Avança e aí você prossegue. Beleza, galerinha? Beleza, show de bola. Lembrando que o BitLocker não é radical. Quando eu falo que ele não é radical, é que ele não protege totalmente, tá? Não protege totalmente. Não existe nada informática totalmente seguro. Não existe nada informática 100% seguro. Beleza, meus queridos? Beleza, show de bola. E agora, meus queridos, vamos fechar a aula aqui com a questão 25. No ambiente Windows 8, as pastas, diferentemente dos arquivos, não podem ser recortadas, podendo apenas ser copiadas ou excluídas. Bom, pessoal, a questão de número 25 ela está errada por dizer que elas não podem ser recortadas e as pastas podem ser recortadas sim. O que quer dizer recortar? Recortar é você tirar de um local e passar para o outro. Por exemplo, eu quero retirar uma pasta da área de trabalho e quero jogar ela para o pendrive ou quero jogar ela para um cartão de memória. Quando você tira uma pasta de um local e passa ela para outro, você está recortando, né? Vou demonstrar isso na prática. Mas antes de demonstrar na prática, a número 25 está errada. Segura ela na tela aí, ó. Então, galerinha, vamos lá rapidinho. Então, aqui na minha área de trabalho, eu tenho essa pasta, nome dela, concurso PRF. Eu vou clicar com o botão direito nela. Vou clicar aqui em recortar. Recortei. Agora, vou abrir aqui o meu cartão de memória. É o JVC-CAN. Clica com o botão direito, colar. E agora, ela está aqui no meu cartão de memória e ela foi tirada da área de trabalho. Então, quando você tira da área de trabalho e coloca ela no pendrive, no cartão de memória, no HD externo, você está recortando. Para você recortar novamente, você clica com o botão direito, clica em recortar. Aqui o nome do arquivo é o quê? Questões do Excel. Clica com o botão direito e clica em colar. Beleza? Coloquei aqui no meu cartão de memória e saiu
da área de trabalho. O nome dessa operação é recortar. Beleza, meus queridos? Beleza? O atalho para a gente recortar. Deixa eu só abrir aqui um slide. Como é que a gente faz para recortar? Pelo atalho de teclado é Ctrl X. E para colar é Ctrl V. Tá? Então deixa eu só colocar aqui bonitinho. Aí você pode fazer isso também pelo teclado, tá? Recortar com Ctrl X e depois colar com Ctrl V. Show de bola, galera? Show de bola. Valeu. Bom, pessoal, então essa aí foram as correções aí das nossas questões, 25 questões aí, focadas aí no concurso da Polícia Rodoviária Federal. Espero aí que vocês tenham curtido aí a nossa revisão, para vocês que vão fazer a prova aí, domingo, dia 3. Que Deus esteja com todos vocês, dando muita paz, muita luz, né? Não fiquem ansiosos, não fiquem nervosos. Vão na paz, vão na manha, se alimentem bem. Não deixem para sair meia hora antes da prova, viu? Não deixa para sair meia hora antes. Sai umas 5, 6, 8 horas antes da prova. Quando vocês forem fazer a prova de vocês, não leve só uma caneta, não. Faça como eu, Leonardo, faz. A gente leva umas 10 canetas, né? 10 canetas, porque quem tem um, tem nenhum. Né? Vai que essa uma única caneta que você levou falha. E aí, meu irmão, ninguém lá vai te ajudar, não. Tá? Então, leva caneta transparente, tá? Transparente, para você não ter nenhum problema. Seus documentos, coloca um documento em cada bolso, no bolso da frente seu RG, no bolso de trás a carteira de motorista, no bolso direito carteira do trabalho, tá? Leva vários documentos aí para você não ter problema. Se acontecer a infelicidade de você ser roubado e levar os seus documentos, faça o boletim de ocorrência na polícia e leve esse boletim impresso. Impresso. Se você levar boletim online, você não vai poder fazer essa prova. Tá? Me leve esse boletim impresso, caso você não possa levar documento nenhum. Mas não deixe de fazer essa prova. Beleza? Faça sua prova tranquilo, vai na fé, vai com Deus, que vai dar tudo certo. Vou estar na torcida por vocês. Tá bom? Então tá bom, meus queridos. Fiquem com Deus, tudo de bom e a gente se vê aí. Um abraço. Tchau.